Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e nesse vídeo eu vou falar sobre as opções de armazenamento de dados na nuvem. Qual a melhor abordagem para a escolha do armazenamento de dados? A gente vai falar sobre quais as vantagens e benefícios de armazenar dados no Blob Storage, como migrar o serviço de banco de dados SQL para a nuvem. Esse é o mapa de serviços do Azure, né? Serviços disponíveis na nuvem da Microsoft. Não estão todos os serviços aí, eles estão aqui nós temos uma listagem dos principais serviços, mas não é importante tentar decorar ou tentar conhecer todos os serviços disponíveis. O ideal e o mais importante é pensar em solução, ou seja, eu tenho um problema, no caso do nosso estudo é um problema de armazenamento ou uma demanda de armazenamento, e aí sim eu começo a procurar quais são os serviços e os produtos que solucionam esse problema. Focando somente nos serviços de dados, nós temos mais ou menos esses serviços aqui. Então eu separei o serviço de inteligência, né, serviços cognitivos, Cortana, bots, serviço de armazenamento, então todos eles embaixo do Blob Storage, né, então serviços de blobs para arquivos, vídeos, fotos, enfim. Nós temos as queues, né, as filas, os files, e o serviço também de compartilhamento de disco. Lá em cima nós temos os serviços de dados, como eu já citei, né? Então tem serviço de DW, tem serviço de banco de dados OLTP, tem serviço de banco de dados NoSQL, né, para dados não estruturados, serviço de busca, serviços de dado em cache, serviços de stretch, ou seja, de compartilhamento dos dados, de extensão de um banco de dados do ambiente on-premises ou de um SQL IaaS para dentro de um container de nuvem. Se nós formos separar em categorias, teríamos pelo menos essas três categorias aí, de dados estruturados, ou seja, dados no formato SQL, linhas e colunas, dados semi-estruturados, e aí no caso de dados em JSON e assim por diante, e dados não estruturados, que são os casos de arquivos, de vídeos, de áudios, de arquivos diversos como backups, por exemplo. Outra dimensão que deve ser avaliada é a quantidade de dados, né? Então, qual o volume desses dados, qual a frequência, ou seja, a velocidade com que você recebe esses dados e qual a variedade, quais são os formatos que esses dados têm. Então, nós identificamos, através de uma análise, né, dos requerimentos da aplicação, o catálogo de produtos, né, dados estruturados, né, atributos, linhas e colunas definindo que dados tem a aplicação, fotos, imagens, vídeos eventualmente, que são dados não estruturados, e informações de vendas, que podem ser dados semi-estruturados. E aí eu vou dar alguns exemplos mais à frente. Vamos ver então as especificidades de cada um dos serviços, começando com Blob Storage, né, com armazenamento em blob, que suporta dados não estruturados. Vamos ver quais são as modalidades de serviço que o Blob Storage oferece para a modalidade, né, para o tipo de consumo do IaaS e do PaaS. Então, IaaS, né, para as máquinas virtuais, a gente tem solução de Blob Storage, né, são os Page Blobs, que oferecem discos, né, alocam discos como se fosse uma entrega de LUN de um storage convencional, mas essas LUNs são providas pelo Blob. Então, discos persistentes, você tem baixa latência moderada, discos em SSD ou discos magnéticos, entregues diretamente como volumes para as virtual machines. E você também tem um serviço de compartilhamento de arquivos, com acesso feito através de protocolos SMB ou REST. Para PaaS, existe o Blob, né, o serviço de Blob, serviço de armazenamento em arquivos. Serviços de Table, né, então é um Blob que é estruturado como NoSQL, como tabelas. E os serviços de Queue, então assim como a gente tem outros serviços de Service Bus, por exemplo, existe um serviço que é um pouco mais simples e bem mais barato, que é o serviço de filas provido pelo Blob Storage.
além desses serviços, nós temos os serviços ligados a Big Data, que são os serviços relacionados a Data Lake. Tudo isso baseado num sistema unificado, né, de distribuição de armazenamento. A distribuição desses serviços dentro dos data centers, né? O Azure ele tem uma escala global de data center, ou seja, é uma rede global, todos os data centers são interligados e estão disponíveis em 54 regiões do mundo. Então, aqui no mapa você pode ver algumas dessas regiões e essas regiões atendem a 140 países. Então, deixa eu mostrar rapidamente como é que funciona, né? O que é o Blob Storage, para quem não está familiarizado. Então, aqui eu tenho o meu Application Insights, né? Que é a interface onde eu faço a monitoramento do uso do meu aplicativo. Aí tem um grupo de recursos aqui, o Resource Group, que é onde estão agrupados todos os serviços que compõem a minha aplicação. E entre os serviços eu tenho uma conta de armazenamento, um Storage Account, né? Então todos os serviços estão alocados na região do Brasil e eu vou entrar no Storage Account, que é basicamente um serviço de Blob Storage. Aqui eu tenho uma série de informações sobre o serviço. Aqui eu tenho informações gerais que dão conta de em qual subscription que esse serviço está rodando, qual o endereço do serviço e coisa do tipo, e os containers. Aqui eu tenho uma pasta, né, um container, que é o produtos, e dentro dele eu tenho uma série de imagens, né? Deixa eu fazer download de uma imagem aqui. Tá aí a imagem do micro-ondas, que é uma das imagens que compõem lá o meu portfólio de produtos. Outra coisa que eu queria mostrar são as opções de replicação. Aqui, replicação geográfica. É tão simples quanto isso. Aparece o mapa mundi. E como durante o provisionamento do serviço eu defini que ia ter uma replicação geográfica, ele fez uma cópia, né, a partir do sul do Brasil, onde está o site primário, para o centro-sul dos Estados Unidos, onde está o site secundário. E aí ele mostra as opções de replicação de forma gráfica aqui no mapa, até com um botãozinho ali embaixo com a opção de failover. Vou voltar aqui para as opções da visão geral. Vamos demonstrar mais umas coisinhas. Aqui na aba chave de acesso, Access Key, você tem a chave primária de acesso, a chave secundária e uma string de conexão aqui para você copiar. Então, só clicar no botãozinho aqui, copiar. Outra coisa interessante é que você tem um gerenciador de armazenamento aqui, que é outra forma de você navegar nos dados, né? Então clico aqui no meu container de Blob e aqui mesmo eu consigo enxergar as imagens. Ó, dá para navegar inclusive nas imagens. Além disso tudo, a gente tem uma ferramenta que é o Azure Storage Explorer. O Storage Explorer é uma ferramenta desktop, né, que você instala na sua máquina e permite navegar nos storages do Azure, né, todas as opções de storage, inclusive as opções de Data Lake, por exemplo, de forma bastante semelhante à do Windows Explorer. Agora vamos falar sobre bancos de dados relacionais no Azure. Há uma variedade bastante grande e conveniente de opções de banco de dados relacionais na nuvem da Microsoft, no Azure. Então, de um lado você tem todas as integrações, né, com serviços nativos, então tem lá o Power BI, os serviços de aplicativos, Data Factory, né, que é o ELT, né, o serviço de orquestração de data movement, machine learning, serviços cognitivos, bots e tudo mais. Todos esses serviços e muitos outros consomem
fontes de dados relacionais dentro do Azure. E aqui a gente tem o Azure Database, tem o Synapse Analytics, que anteriormente era conhecido como SQLDW, tem serviço de Postgre, serviço de MySQL, MariaDB, todos esses serviços oferecidos na modalidade de PaaS, plataforma como serviço, ou seja, você não precisa se preocupar com um sistema operacional, você não precisa se preocupar em administrar backups, você não precisa se preocupar em criar mecanismos de alta disponibilidade. Tudo isso está embutido nesses serviços de banco de dados, inclusive oferecendo opções, né, open source como Postgres, MySQL, MariaDB, serviços escaláveis, ou seja, você pode começar em um tier mais baixo, né, com uma quantidade menor de processadores e memória, ou uma quantidade de DTUs, que é Database Transaction Units, e você pode alocar seus bancos de dados nesses serviços PaaS. Aqui a gente vai se concentrar em falar basicamente do SQL Database, né, o banco de dados relacional do serviço PaaS do Azure. Então, o SQL Database é um serviço de OLTP, né, para bancos de dados relacionais transacionais. Ele é oferecido em 3 sabores. Um deles é o single, ou seja, como ele é um serviço, você não olha por instância, né? Você simplesmente aloca lá um único database e entrega para esse database um poder computacional. Esse poder computacional pode ser em vCPUs, por exemplo, ou pode ser em DTUs, se você quiser simplificar as métricas de administração, né, de alocação de poder computacional. Ele tem o pool elástico, onde você reserva uma quantidade de processadores de memória ou uma quantidade de DTU, que é a Database Transaction Unit, para uma série de serviços, né, uma série de databases, e esses databases compartilham esse poder computacional, essas vCPUs ou esses DTUs. E o Managed Instance. Enquanto o Single e o Pool elástico, né, o Elastic Pool, eles são totalmente cloud-based, ou seja, são serviços que têm um nível de compatibilidade em termos de comando com o SQL Server, né, o tradicional, que roda sobre Windows e Linux, né, só roda sobre sistemas operacionais. Eles não têm um nível de compatibilidade de infraestrutura. Por exemplo, eu não consigo fazer um restore de um backup do SQL Server sobre uma instância single, uma instância elástica. Já a instância gerenciada, né, o Managed Instance, eu consigo. Ele guarda um nível de compatibilidade bastante alto entre esse serviço PaaS do Azure e o SQL Server. Então, se for para desenvolver uma aplicação do zero, é preferível usar o Single ou o Elastic Pool. É possível migrar do SQL Server para o Single ou para o Elastic Pool, mas se for para desenvolver do zero, essas duas são as modalidades mais simples. Se for para fazer migração e você tiver preferência por um serviço gerenciado, aí a instância gerenciada é a melhor solução. Por quê? Porque ela guarda um nível de compatibilidade bastante alto e permite, por exemplo, que você faça backup e restaure esse backup diretamente no serviço do Managed Instance, na instância gerenciada. Resumindo, a compatibilidade do banco de dados SQL com o SQL Server, em termos de comando, é total. Então você tem familiaridade com a sintaxe, que é a mesma para qualquer um dos 3 sabores do SQL Database. As ferramentas continuam sendo as mesmas, ou seja, ele tem suporte a API, tem suporte a HTML5, né, através do portal, tem suporte ao Management Studio e tem suporte a uma ferramenta nova, que é o Azure Data Studio, que também se conecta no SQL Server. E flexibilidade, ou seja, suporta o desenvolvimento direto de aplicações online, offline, projetados para o ambiente on-premises ou para a nuvem, através do Visual Studio. Não muda a forma de desenvolvimento que você fazia para o SQL Server ou para outros tipos de banco de dados para as modalidades de nuvem. Só simplifica, na verdade, a implementação, a escalabilidade e a disponibilidade.
Aqui nós temos uma lista de ferramentas, algumas gratuitas, algumas como serviço, mas que suportam a migração de dados, não só de bases de SQL de qualquer versão, mas de outros produtos também, como Oracle, DB2, SAP ASE e assim por diante. Por fim, vamos falar sobre o destino de cada um dos serviços que compõem o pacote do SQL Server, né? Então a gente sabe que não é só SQL Server que existe como serviço, tem uma série de outros serviços que vem no pacote, Integration Services, Analysis Services, Reporting Services. Então vamos ver para qual serviço do Azure eu enviaria cada um desses serviços. Então o SQL Server, né, o banco de dados, serviço de banco de dados, nós enviaríamos para o Azure Managed Instance, é a melhor solução. O Integration Services, que é o serviço de ETL avançado que acompanha o SQL Server, seria migrado como um pacote para o Data Factory, ou seria recriado como um pipeline do Data Factory, ou uma máquina virtual com o SQL Server instalado. O Analysis Services, que é um serviço OLAP, né, para cubos de Data Warehousing, ele pode ser implementado no Azure Analysis Services, né, um serviço de banco de dados OLAP do Azure, porém ele suporta somente modelos tabulares. Se você tiver um modelo multidimensional, você pode converter esse modelo para um modelo tabular ou subir esse modelo em uma máquina virtual dentro do Azure. Por último, o Reporting Services, o melhor destino para o Reporting Services é o Power BI, ou uma máquina virtual dentro do Azure. Muito bem, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria apresentar para vocês. Assinem o canal e até o próximo vídeo.